Oi gente, boa tarde. Nós estamos aqui com a dona Creuza e o senhor Ricardo, onde eles estavam aqui dando um depoimento muito emocionante, falando sobre o filho deles, o Samuel, e como foi todo o processo, né, com a cannabis medicinal, com a maconha. E hoje agora nós estamos fazendo uma entrevista com vocês e é isso. Vamos bater um papo, né? Sejam muito bem-vindos. Né? Obrigada. Estamos muito emocionados por vocês estarem aqui, ter Nossa, topado isso. Eu estou honrada. Nossa, Somos Se gratos. vocês soubessem, se vocês pudessem entrar aqui dentro do meu coração e soubessem a importância que eu tenho, que eu dou e como eu valorizo vocês jovens dentro de uma faculdade, eu estou apaixonada por vocês. qual era o tratamento convencional e por que ele não estava sendo eficaz? O Samuel, você fala? Isso. Então, o Samuel, ele, como eu disse ontem aqui, ele é uma criança vítima de uma encefalite viral por herpes, né? Quando ele saiu, ele ficou desenganado o tempo todo no hospital, o tempo todo, 45 dias de coma, entubado nos aparelhos, todos os dias fazia, repetia os exames e o médico, o neurologista me falava que ele não tinha chance de sobreviver. Mas ele acordou, voltou para casa, totalmente comprometido, né? Uma criança surda, muda, tetraplégica, comendo por sonda, com toda a parte cognitiva totalmente comprometida, não sabia nada mais, não fazia nada, não comia. Então ele veio do hospital e aí ele já veio com um antiepilético e aí esses alopáticos eles foram sendo trocados. Todo mês no retorno o médico me perguntava: diminuiu as convulsões? Não, não diminuiu as convulsões e eu tô vendo que ele tá cada dia pior, porque ele ficava muito largado e quando ele caía para convulsionar, se a gente não estivesse perto, era com muita violência. E aí ele estava perdendo os dentinhos de leite, perdeu todos, inclusive, de queda. E também machucava muito a cabeça. Aí o médico receitou um capacete, que ele usou por muito tempo, capacete para evitar traumatismo, né? Nenhum neurologista que eu levava o Samuel me dava esperança pro caso dele. E toda vez que eu ia, eles aumentavam os anticonvulsivantes. E quando o Samuel estava tomando 18 comprimidos no dia, uma criança que estava com... Quantos anos ele? Quando a gente foi para Cultivo, ele estava com o quê? Estava com 6 anos. Né? Tinha 6 anos de idade e tomava 18 tipos de comprimido durante o dia. Ele tomava mais comprimido do que ele comia o alimento que era necessário para ele E sobreviver. ele ficava dopado? Totalmente dopado. Um vegetal. Ele era um vegetal, né? Então aquilo estava me deixando eu muito... eu via que dentro da ciência e os remédios que estavam na farmácia, eles não tinham nenhuma condição de cuidar do Samuel, porque ele saiu do coma refratário. Uma criança refratária é aquela que é refratária a todos os remédios. Ele era refratário até a remédio de herpes. Ele era refratário até a remédio de gripe, de pirona. Às vezes a gente ia dar uma dipirona para ele, daqui a pouco ele convulsionava usando a dipirona. Então tudo que ele usava de diferente, que vinha da farmácia, ele tinha convulsão. Aí eu comecei a procurar um remédio para ele, uma alternativa. Eu estava procurando uma alternativa, eu levei ele para o Brasil inteiro, onde me falava que tinha um médico que era bom, que era um neurologista bom. Eu não levantei de manhã um dia e falei: ó, já dei tudo, agora eu vou dar maconha. Não, não foi isso. Eu levei ele em todos os lugares. Eu levei ele para o Rio Grande do Sul, eu levei ele no Rio de Janeiro, eu levei ele para Goiânia, aonde eu ouvia falar que tinha um médico que era especialista, que podia ajudar o meu filho, porque quando o Samuel veio para mim, eu recebi ele como uma missão de cuidar, de amparar e de tentar dar para ele qualidade de vida. Então eu vivi a vida do Samuel o tempo todo. E aí quando eu decidi pela cannabis, é porque ela foi a minha última opção.
E se fosse hoje, eu falo para quem ouvir essa entrevista, ela seria a minha primeira. E eu sempre falo para uma mãe autista, não deixa a cannabis ser a última opção da vida do seu filho, que ela seja a primeira. Porque se você dá um fitoterápico para uma criança neurotípica, você tem chances dessa criança desenvolver, quando ela fizer 18 anos, 19, que é a hora que normaliza todas as funções hormonais, ele pode muito bem ter qualidade de vida até a velhice. Porque uma criança autista ou qualquer criança neurotípica que já começa a tratar com remédios tarja preta, qual que é o final dele na adolescência? É um manicômio, é um hospital psiquiátrico, é um remédio mais forte, é injeção, é amarrar, né? Então, é por causa disso que a gente optou pelo óleo de cannabis. Graças a Deus, foi muito boa a opção que a gente fez para ele. Uma dúvida que surgiu, vocês deram o óleo que vocês plantaram, né? Desde o começo vocês usaram antes um óleo internacional e depois vocês passaram para o óleo plantado aqui no Brasil, né? E assim, qual que é a diferença? Qual que vocês viram mais resultado? De uma associação ou um internacional? Então, ele experimentou vários óleos. Era a mesma coisa que água. Nada, nenhum efeito. É a mesma coisa que ele tomasse um copo d'água. E eram doses altas. Para o Samuel, ele sempre usou doses muito altas. Mas o Samuel, ele era um menino que ele não usava o óleo, ele usava o extrato. A gente tinha mais controle e a gente tinha mais, como é que eu posso dizer? A gente conseguia, na hora de uma crise, resolver o problema dele com um grão de arroz de extrato puro. A gente pegava um pedacinho de pão de queijo, colocava um pouquinho do extrato, enrolava e dava para ele, era perfeito. Então a gente começou a usar primeiro o óleo importado, não conseguimos efeito nenhum. Aí eu fiz os cursos todos sobre a cannabis na Cultive. Aí eu consegui um contato de uma pessoa que fornecia o extrato aqui do Brasil, plantado aqui no Brasil. Não era de associação, ele é uma pessoa que dá um suporte para associações, dava na ocasião. Ele que estava começando, ele inclusive tinha trazido de fora aquela receita de preparar o óleo. E o Samuel, quando começou a usar aquele óleo, aquele extrato dele, eu tive, no primeiro dia, eu já notei diferença. Ele não convulsionou, convulsionava 60 vezes, até 60 no dia. Ele começava o dia convulsionando, e podia ser várias convulsões, né? No primeiro dia de uso, ele convulsionou, mas não foi igual, não foi com a mesma intensidade. Aí com 15 dias ele mostrou o interesse nos brinquedos e foi a primeira vez que tivemos um contato visual. E aí ele começou a fazer carinho, ele começou a dar beijos, ele começou a abraçar, ele começou a mostrar interesse, a se comunicar comigo pelo celular. Ele puxava o Google e ele achava que o McDonald's, por exemplo, mostrava para mim e fazia um sinal que ele queria ir aqui. Então ele foi ficando muito inteligente, né? Porque muitas pessoas acham que o CBD é o remédio, só que o THC, ele também trabalha muito a parte cognitiva. Então o óleo de cannabis trouxe para o meu filho qualidade de vida. Foi a única coisa que pôde trazer qualidade de vida para ele. E desmamar todos os alopáticos. Isso é uma coisa importantíssima. Foi um processo, né? Outra pergunta, né? E como era a rotina de vocês com o tratamento? Qual eram as expectativas? Vocês acreditavam que ela poderia ajudar, mesmo vocês pesquisando?
como você disse, foi a última opção, né? Então, a nossa, na verdade, eu cuidava do Samuel para a vida. Então ele foi aprendendo muita coisa, não dentro da escola, né? Mas com a vida. Eu tinha tanta certeza que a cannabis ia dar certo, e estava dando certo, e seria o remédio que ia acompanhar o meu filho, que uns dias atrás a minha filha falou assim para mim: mãe, a senhora não fez um seguro de vida para o Samuel? Não, eu não fiz. Eu não fiz um seguro de vida para o Samuel. Eu fiz um seguro de vida para mim, coloquei o meu marido como meu beneficiário, para o caso de eu vir a faltar, ele não precisar trabalhar para cuidar do Samuel. Então eu nunca pensei, nunca, que eu fosse perder ele, né? Eu nunca pensei. E eu quero... eu perdi o Samuel para a ignorância. Eu perdi o Samuel para o negacionismo. Por isso que o negacionismo é uma coisa horrível. Como é que você pode negar? Falar, não, isso aqui não presta, tem que cortar, tem que acabar, tem que tirar, tem que destruir, porque não presta. Não presta para o delegado, mas para o meu filho eu salvava a vida dele. Não é? Então eu cuidei do Samuel com a cannabis, porque eu acredito nessa planta. Eu acho que ela tem potencial de mudar vidas. Ela no dia a dia, ela transforma vidas. Ela é uma opção maravilhosa para um paciente, por exemplo, de Alzheimer. Você vê uma pessoa que às vezes, outro dia eu estava até lendo sobre uma professora de uma faculdade que ficou com Alzheimer. Imagina você ver essas mentes brilhantes que ensinam vocês aqui dentro da faculdade, e se envelhecer e perder a memória. Olha, é uma coisa muito triste você perder a sua identidade. E eu vejo isso muito com as famílias que carregam seus pais com Alzheimer. Eu sigo muitos pacientes de Alzheimer na rede social para mim poder ver a evolução deles, né? E o paciente com Alzheimer, ele tem uma qualidade de vida com óleo de cannabis impressionante. Eu sei que a ciência vai evoluir muito a respeito da cannabis ainda, mas até que a respeito do Alzheimer, não, eu acredito que a ciência tem muito a evoluir a respeito do Alzheimer ainda. Eu acho que muita coisa vai acontecer, mas enquanto ela não evolui, a cannabis é um suporte maravilhoso para você cuidar de um paciente com Alzheimer, dar dignidade, qualidade de vida e deixar ele incluso na família, né? Porque o Alzheimer, ele coloca a pessoa, ela fica meio que abandonada. É sempre um só da família que se dedica. É raro quando todos se dedicam. Geralmente é um, né? O Alzheimer é uma doença tão terrível que tem um estudo que os pacientes com Alzheimer, o cuidador do paciente morre 4 é estudado de que 4 anos antes eles morrem primeiro que o paciente. Porque o cuidar de um paciente com Alzheimer, ele é tão estressante e desgastante, adoece tanto a pessoa que ela pode vir a óbito porque ela não aguenta. Então eu acho que a planta, eu tenho certeza que a planta é uma opção para essas famílias, né? Quais mudanças você acredita que seriam necessárias para garantir o acesso à cannabis medicinal para outros pacientes, principalmente para quem tem vulnerabilidade social? Bom, a primeira coisa que eu acho que precisa mudar no nosso país é viciados em qualquer tipo de droga tem que ser tratado pela saúde e não pela polícia. Essa é uma medida que os governantes precisam estudar e mudar imediatamente. Porque quando a polícia pega, por exemplo, um jovem negro, que o branco é difícil ele ir preso, né? Mas um jovem negro com baseado, ele vai preso, ele cumpre pena, e aí sim
ele vai fazer uma escola lá dentro, né? Mas se ele for um viciado, for tratado pela saúde, ele pode ter a vida dele transformada e ser encaminhado de volta para convívio social, terminar a faculdade e tudo bem. Aquilo é só uma fase da vida dele, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mudada. Uma coisa que também precisa muito ser mudada são as leis a respeito de jardineiro. Como jardineiro, aquela pessoa que planta a cannabis medicinal, ela não pode ser tratada como um traficante, por exemplo. Eu entrei numa delegacia para tirar uma carteira de identidade. Eu nunca tive uma ocorrência. Eu tenho carta de habilitação há 40 anos. Eu nunca tive um acidente de carro. Eu nunca bati o carro. Eu nunca dei trabalho. Eu nunca dirigi alcoolizada. Eu nunca fiz nada para atrapalhar o meu semelhante. Mas hoje eu respondo um processo crime por tráfico de drogas. Eu e meu marido. E a gente plantava remédio. Que uma pessoa que planta remédio não pode ser tratada como traficante, porque é humilhante, isso destrói nosso coração, a nossa vida, a nossa parte emocional. A gente se sente muito mal ser comparado a uma pessoa que está aí querendo destruir vidas, quando a nossa intenção foi apenas de cuidar de vidas, né? Então eu acho que isso precisa ser mudado. Uma outra coisa que eu acho que precisa também de leis é que haja cannabis no SUS, em todos os lugares do Brasil, não só em São Paulo. E também tem que ser uma cannabis de acordo com o que o paciente precisa, porque tem paciente que ele se dá muito bem com óleo de CBD, mas o outro se dá bem com óleo mais rico em THC. Então não adianta o governo querer fazer politicagem com remédio. O óleo de cannabis, ele tem o CBD, ele tem o THC, agora ele tem vários canabinóis que está sendo estudado, que vai atender as mulheres na parte da menopausa, também da obesidade. Então a ciência está lá na frente das leis, a ciência está lá na frente, né? Temos várias comprovações científicas. Então, eu acho que nós precisamos que os governantes trabalhem agora com leis que favoreçam o uso da cannabis. População, né? Para favorecer a população que não tem acesso. Fortalecendo as associações, né? Oi? O meio é fortalecer as associações, né? Dar incentivo e facilitar o caminho para chegar ao resultado do remédio, né? Acompanhamento. Então tem muita gente já capacitada, né, que vem de longa data trabalhando e estudando, que tem condições de fazer a coisa dar certo. O que vocês fizeram para tentar reaver o óleo ou encontrar um substituto para o Samuel? Então, quando a polícia entrou lá em casa e levou as plantas e o óleo, eu tive um apoio das associações. A Abra Rio, a APEP, a Flor da Vida, eles mandavam óleo para o Samuel. Porém, o Samuel teve um problema na pandemia, quando ele começou a criar um corpo de homem. Ele começou com as necessidades dele como hominho, que ele começou a ter todos os problemas da puberdade que todo homem enfrenta. Só que meu filho não era verbal, né? Eu não conseguia explicar nada para ele. E ele começou a ficar, por conta dele não conseguir se comunicar com a gente, ele começou a ficar muito nervoso, muito ansioso e convulsionar. E foi quando o médico me sugeriu de fazer um DNA. Então eu fiz um DNA do Samuel para saber quais as cepas seriam importantes para ele. Então nós fizemos um cultivo mediante o DNA do Samuel, plantamos as cepas necessárias. Ele deu um grande salto com aquele remédio. Mas quando a polícia entrou em casa, o Samuel era uma criança que amava a polícia. Ele não podia ver um
policial de farda, ele queria tirar uma foto, ele sorria, fazia pose, ele amava a polícia. E a polícia não respeitou o Samuel. Ele achava que a polícia era os super-heróis dele, né? Então, quando eles entraram na minha casa, eles levaram todo o remédio dele. E quando eles entraram lá em casa, quando ele viu aquela cena, o pai dele sendo preso, ele entrou numa crise, ele ficou nu na frente daqueles soldados lá, que ainda riram, fizeram piadinha. E nenhum óleo fazia efeito, não conseguia tirar ele, trazer ele da crise. Ele ficava em uma crise forte de autismo, porque o Samuel desenvolveu um autismo severo. O Samuel foi a primeira criança a usar o óleo de cannabis para autismo, porque as crianças usavam para epilepsia, mas como ele também tinha o autismo ao grau 3, ele começou a usar o óleo para epilepsia, e a gente teve a grata surpresa de descobrir que o óleo ajudou ele também muito na parte do autismo. O Samuel também tinha uma asma muito grave. A gente não tinha hora de madrugada para correr com o Samuel para o hospital, para tomar o corticoide na veia. E a cannabis curou o Samuel. Nunca mais ele precisou de fazer uma inalação para asma, porque a cannabis cura a asma. Ela foi um remédio usado há muitos anos atrás, lá no tempo dos povos primitivos. Eles fumavam a planta para tratar a asma, porque ela ia diretamente para o pulmão. E eu tive essa comprovação na vida do Samuel, porque ela curou o Samuel da asma. Então ele entrou em crise no dia que a polícia entrou lá em casa, e ele ficou 4 meses em crise, sem sair da crise, sem dormir, o tempo todo se mutilando, quebrando as coisas, me mutilando, me arrancando, me pegava nos braços, me puxava os pedaços. Eu fiz uma campanha na internet, eu pedi ajuda para todo, eu mostrava tudo como ele estava, eu pedi ajuda para alguém me ajudar, porque eu sabia que ele ia morrer daquele jeito. Algumas pessoas me julgavam, falavam assim, você está expondo. Eu estava expondo porque eu não tinha uma alternativa. Por ele eu faria tudo de novo. Eu queria que alguém viesse embaixo da minha publicação e escrevesse, vou te ajudar, traz ele para mim aqui. Eu não encontrei ninguém. E aí, 2 dias antes dele morrer, ele começou a engasgar, porque as crianças elas engasgam muito fácil. E um dia antes ele engasgou comendo um pedaço de bolo, a gente tirou, e no outro dia comendo por pedacinhos um pastel, e ele bateu no meu ombro que ele estava engasgado. Eu tentei salvar o meu filho de todo jeito, mas ele dobrou as perninhas e fez xixi. Eu sabia que ele tinha falecido aquela hora. E eles não querem que eu falo. Falam que a polícia e a justiça falam que eu estou levando meu caso para um lado pessoal. Mas eu faço essa pergunta sempre. Por que o Samuel morreu? Ele morreu engasgado? Eu queria que o delegado falasse para mim. Ele acha que o Samuel morreu engasgado? Ele usava óleo de cannabis para viver, vocês tiraram. Ele não morreu engasgado. Ele engasgou por falta do óleo de cannabis, que levou ele a óbito. E isso não pode acontecer com mais nenhuma criança no mundo. Vocês precisam liberar essa planta para as crianças terem qualidade de vida. Então, enquanto eu puder, eu vou falar, porque eu estou transformando o meu luto numa luta para que todas as crianças tenham o direito de usar esse remédio dessa planta. Não me interessa se outras pessoas usam ela como recreativo. É problema pessoal da pessoa. Mas as crianças, as mães estão lutando pelo direito. A criança não pode buscar o remédio. Então eu estou aqui, hoje não mais pelo Samuel, que me tiraram ele
mas pelas outras crianças que precisam do óleo. Por isso eu parabenizo essa faculdade, eu parabenizo a reitoria dessa faculdade, eu parabenizo a menina Aline, toda a disposição que ela teve de criar esse grupo de estudo. Esses alunos, vocês não estão vendo, mas eles estão aqui, ó, os alunos envolvidos nesse trabalho de pesquisa. Então eu quero parabenizar essa faculdade, porque olha, eu estou emocionada com a atitude de vocês e eu agradeço muito. Eu deixo aqui para vocês o meu mais profundo agradecimento, porque eu tenho certeza que nós daremos um grande passo com essa atitude que essa faculdade está tendo aqui, porque a faculdade entendeu o poder que esta planta tem na vida do ser humano. Nós somos feitos de cannabis, nós temos um sistema endocannabinoide e a cannabis é a única planta fitocannabinoide, ela é fitoterápica, que tem os canabinoides que o nosso organismo precisa. É tão simples isso, né? A justiça, a lei, o presidente da república e os governantes precisam entender. Então, para finalizar, a gente gostaria de saber qual mensagem você deixaria para as outras famílias que passam por situações semelhantes e para nós que estamos trilhando esse caminho que vocês estão construindo, tanta luta, tanta força. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil uma mãe atípica lutar pelo direito do óleo. Porque eu não sei se vocês conhecem a realidade de uma criança autista nível 3. Na maioria das vezes a mãe está sozinha. Então dentro de casa guardaram todos os sonhos, presa dentro de um quarto ou de uma sala ou num cômodo, cuidando de uma criança especial. Então é muito importante quando a sociedade olha para nós e isso se torna uma rede de apoio, porque elas começam a sentir uma segurança de que elas não podem sair na rua, mas que vocês estão tomando uma frente de alertar, de estudar, eu converso com um aluno que está fazendo uma pesquisa com a semente, eu converso com o outro que está fazendo pesquisa com óleos de várias plantas. Então vocês estão pesquisando e vocês estão descobrindo o potencial da planta e vocês vão no final ter um resumo disso, né? Então eu acho que o caminho tá certo. Nós estamos sendo direcionados por Deus. Deus vai nos guiar e isso vai ser importante, né? O que eu desejo é que toda criança e toda família que necessite de um óleo de cannabis, ela tenha o direito de poder buscar no SUS. Ou se o SUS não tiver capacidade, há uma autorização para a mãe ter 6 pezinhos de cannabis no quintal e uma receitinha de como faz o óleo, ela mesma vai medicar o seu filho, como eu fiz para o Samuel, né? E viva a cannabis! Obrigada! Ai,